Olá a todos e todas! Nessa videoaula, que corresponde à unidade 2, sobre relatos orais e escritos, temos os seguintes objetivos: diferenciar os vários tipos de relatos orais e escritos, como biografia, autobiografia, currículo vitae, biografia romanceada, para que não sejam confundidos com o memorial de formação. Nessa unidade, vamos apresentar alguns esclarecimentos necessários para que você não confunda os vários tipos de relatos orais ou escritos com o memorial. Inicialmente, precisamos definir o que chamamos de história oral. Segundo Philippe Juttard, a história oral é uma metodologia de pesquisa construída a partir de 3 elementos inspiradores: ouvir a voz dos excluídos e dos esquecidos, trazer à luz as realidades indescritíveis, quer dizer, aquelas que a escrita não consegue transmitir, testemunhar situações de extremo abandono. Para Juttard, a força da história oral é dar voz aos excluídos, aos esquecidos, aos derrotados. Sua força está no entendimento de que cada indivíduo é ator da história. Moraes e Tomasi destacam que a história oral é o relato que um pesquisador toma sobre a vida de um indivíduo, tentando reconstruir os acontecimentos por ele vivenciados, bem como a experiência que ele adquiriu e que pode transmitir. Uma das formas de trabalhar com a história oral é a realização de pesquisas de histórias de vida. Em muitos casos, a construção de histórias de vida implica a recolha de depoimentos pessoais, ou seja, é o relato ou depoimento de um ou mais indivíduos sobre um determinado evento e sua participação nele. Existem várias formas de sistematizar e reconstruir nossas memórias. No tópico Gênero Memorialístico, vamos estudar as várias formas. A primeira delas é o currículo vitae, que pode ser entendido como percurso escolar e profissional, e normalmente é solicitado quando vamos procurar emprego. Assim, o currículo é apresentado como uma síntese do que fizemos e do que interessa ao que nos propomos a fazer. O nome currículo vem do latim, currículo vitae, que quer dizer história escrita da vida, ou simplesmente carreira da vida, um registro da sua história profissional. Entretanto, não colocamos no nosso currículo vitae tudo o que aconteceu na nossa vida, mas fazemos escolhas a partir dos nossos objetivos em determinado momento e dos aspectos que queremos destacar da nossa trajetória de formação e profissional. Você já enviou um currículo para alguma empresa ou órgão governamental? Que resposta recebeu? A biografia e a autobiografia são também exemplos de textos memorialísticos. Biografias e autobiografias possuem elementos que acabam por atrair o público, muitas vezes, maior do que a própria literatura de ficção. Esses elementos se referem à aproximação com a vida real de personagens conhecidos ou anônimos, mas que constroem percursos interessantes de vida. O que diferencia, então, uma biografia de uma autobiografia? Uma biografia refere-se à história de vida de personagens conhecidos ou anônimos, escrita por outra pessoa, um escritor profissional ou não. Uma autobiografia é a escrita da história de vida feita pelo próprio autor-personagem. Mas, como ressaltam Moraes e Tomasi, nem sempre uma vida interessante e o domínio de conhecimentos estilísticos, de figuras de linguagem, de dispositivos de organização do discurso, coincidem na mesma pessoa. Pode-se ser um bom personagem e ter uma boa história, mas nem sempre se é um bom autor. Assim, a autobiografia depende dessa feliz coincidência. Entretanto, como nos alerta Chartier, é necessário lembrar o texto de Pierre Bourdieu sobre a ilusão biográfica ou a ilusão autobiográfica.
Bourdieu critica este tipo de narrativa em que uma vida é tratada como uma trajetória de coerência, com um fio único, quando sabemos que na existência de qualquer pessoa multiplicam-se os azares, as causalidades, as oportunidades. Outro aspecto da ilusão biográfica ou autobiográfica é pensar que as coisas são muito originais, singulares, pessoais, quando são, na verdade, frequentemente, experiências coletivas compartilhadas com as pessoas pertencentes de uma mesma geração. Ao fazer um relato autobiográfico, é quase impossível evitar cair nessa dupla ilusão, ou a ilusão da singularidade das pessoas frente às experiências compartilhadas, ou a ilusão da coerência perfeita numa trajetória de vida. O que são as biografias romanceadas? São livros de memória ou produções que buscam explicar as circunstâncias em que viveu uma personagem e que, em alguns casos, coincide com a vida do próprio autor. O resultado beneficia-se das virtudes literárias do autor e, nesse sentido, tais textos podem ser tomados como parte de suas obras. Um exemplo desse tipo de obra são os livros de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere e Infância. Se o primeiro pode ser caracterizado como depoimento-denúncia, o segundo pode ser considerado como memória de formação. Podemos citar ainda os romances de formação, a exemplo do livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Finalmente, temos um memorial, que pode ser definido como uma reconstrução do currículo de modo comentado. Sendo assim, acaba tendo certas características literárias. No exercício da construção do memorial, o autor acaba reelaborando o seu próprio passado e registrando a impressão que ele mesmo tem desse passado no momento da sua escrita. Leia com atenção o fragmento do Memorial de Aires, de Machado de Assis, no módulo de estudos. Embora considerado um texto ficcional, acredita-se que muitos elementos da vida do personagem principal tenham referência na vida do próprio autor. No tópico Conhecendo Mais sobre, você vai encontrar textos que aprofundam o debate sobre os diferentes textos memorialísticos e os limites das biografias e autobiografias. Nos encontraremos na próxima videoaula para trabalhar História de Vida, Método, Técnica de Investigação. Bom estudo!